Palavras que respiram. O Incolor, Tsukuru Tazaki. Capítulo 9. Quando Sara Kimoto ligou para o seu telefone celular, Tsukuru ocupava seu tempo organizando os documentos empilhados sobre a mesa de trabalho, descartando os papéis desnecessários e arrumando alguns objetos acumulados na gaveta. Era quinta-feira, 5 dias depois do último encontro entre eles. Você pode falar agora? Posso, disse Tsukuru. Por enquanto hoje está tranquilo, diferente de outros dias. Que bom, ela disse. Será que podemos nos ver rapidamente? Tenho um jantar às 7, mas, se for antes, posso arranjar um tempo. Seria ótimo se você pudesse vir até Ginza. Tsukuru olhou o relógio. Acho que consigo chegar às 5:30 em Ginza. Você pode indicar um lugar? Ela disse o nome do salão de chá perto do cruzamento do quarto bloco. Tsukuru sabia onde era. Ele terminou o trabalho antes das 5, saiu da empresa, pegou a linha Marunouchi na estação de Shinjuku e foi até Ginza. Por sorte, ele estava usando a gravata azul que ganhará de Sara. Sara já estava no local e o aguardava tomando um café. Sorriu ao notar a gravata que Tsukuru usava. Quando sorria, formavam-se 2 linhas charmosas ao redor dos lábios. A garçonete se aproximou, e ele também pediu um café. O salão de chá estava lotado de pessoas que marcavam encontros logo depois do trabalho. Desculpe por ter feito você vir tão longe, Sara disse. É bom vir a Ginza de vez em quando, falou Tsukuru. Seria ótimo se pudéssemos jantar com calma em algum lugar depois daqui. Sara fez um bico com os lábios, e suspirou. Seria ótimo, mas hoje tenho um jantar de negócios. Estamos recebendo uma pessoa importante da França, e a convidamos a um restaurante tradicional kaiseki. Eu vou ter de entretê-la. Fico tensa, não consigo saborear a comida, não gosto muito dessas coisas. De fato, nesse dia ela estava vestida com mais esmero que o normal. Usava um tailleur marrom café de corte elegante, e no centro do broche da lapela, um pequeno diamante cintilava. A saia era curta, e por baixo via-se a meia calça da mesma cor do tailleur, com estampas delicadas. Sara abriu a bolsa de verniz castanho avermelhado sobre o colo e tirou um grande envelope branco. Dentro havia algumas folhas impressas e dobradas. Ela fechou a bolsa com um estalo. Era um som charmoso, capaz de fazer as pessoas em torno virarem sem querer. Pesquisei o que os seus 4 amigos estão fazendo e onde estão, como prometi. Tsukuru se assustou. Mas não se passou nem uma semana. Eu sempre fui rápida no trabalho. E isso não é tão difícil, quando a gente pega o jeito. Acho que não tenho condições de fazer isso. Cada pessoa tem os seus pontos fortes. Eu não seria capaz de projetar estações. Nem de fazer desenhos técnicos. Ela sorriu. Não seria capaz nem que vivesse 200 anos. E você descobriu onde os 4 estão? Tsukuru perguntou. De certa forma, ela disse. De certa forma, Tsukuru repetiu. Essas palavras soaram um pouco estranhas. O que você quer dizer? Ela tomou um gole da xícara de café e a devolveu ao Pires. Em seguida examinou o esmalte das unhas como se ganhasse tempo. As unhas estavam bonitas, pintadas na cor castanho avermelhada igual à da bolsa. Posso apostar um mês do meu salário que isso não é coincidência. Tsukuru pensou. Me deixe falar na ordem certa. Se não, acho que não vou conseguir explicar direito, disse Sara. Tsukuru assentiu. Claro, pode falar como você achar melhor. Sara explicou rapidamente como fizera a pesquisa. Primeiro, usou a internet. Utilizou todas as ferramentas possíveis de busca como Facebook, Google e Twitter, para seguir os passos da vida dos 4. Através delas conseguiu descobrir basicamente a situação atual de Azul e de Vermelho. Não foi tão difícil coletar informações a respeito dos 2. Melhor dizendo, eles tomavam a iniciativa para divulgar as próprias informações, a maioria relacionada ao trabalho deles. É curioso, se a gente parar para pensar, disse Sara. Não concorda? Vivemos basicamente em uma era de apatia, mas estamos rodeados de inúmeras informações de outras pessoas. É só querer que conseguimos obtê-las facilmente. Mesmo assim, não sabemos praticamente nada delas. A reflexão filosófica combina muito bem com o seu lindo traje de hoje, disse Tsukuru. Obrigada, disse Sara,
e sorriu. A busca em relação à preta não foi tão fácil. Diferentemente de vermelho e azul, seu trabalho não exigia que ela divulgasse as próprias informações à sociedade. Mas, através do site relacionado ao Departamento de Desenho Industrial da Universidade de Artes de Aichi, foi finalmente possível descobrir alguns dados sobre ela. Departamento de Desenho Industrial da Universidade de Artes de Aichi? Ela tinha entrado no Departamento de Letras Inglês de uma universidade particular feminina de Nagoya. Mas Tsukuru decidiu não interrompê-la. Apenas guardou a dúvida na cabeça. Mesmo assim, as informações sobre ela eram limitadas, disse Sara. Por isso, liguei para a casa dos pais de Preta. Menti que era colega de classe do ensino médio. Disse que estava editando o boletim da turma e que, se possível, queria saber o endereço atual dela. A mãe dela era muito atenciosa e me deu várias informações. Acho que você deve ter perguntado com jeito, falou Tsukuru. Talvez tenha sido isso, disse Sara, modesta. A garçonete se aproximou para colocar mais café na xícara de Sara, mas ela ergueu a mão e recusou. Quando a garçonete se foi, ela voltou a falar. Quanto à Branca, a coleta de informações foi um pouco mais difícil. Não consegui achar nenhuma informação pessoal dela, mas algumas notícias antigas de jornal me forneceram as informações de que precisava. Notícias de jornal? Disse Tsukuru. Sara mordeu os lábios. É um assunto muito delicado. Por isso, como disse antes, me deixe falar na ordem. Desculpe, Tsukuru disse. Quero saber antes se, ao descobrir onde os 4 estão agora, você está realmente decidido a se encontrar com eles. Mesmo que, nos fatos que você ainda vai descobrir, estejam contidas algumas informações não muito agradáveis, que farão você se arrepender de as ter descoberto. Tsukuru assentiu. Não tenho a menor ideia do que vou descobrir, mas vou me encontrar com eles. Já decidi. Sara ficou observando o rosto de Tsukuru por um tempo. E disse: a Preta, ou Erikurono, mora hoje na Finlândia. Quase não volta ao Japão. Finlândia. Mora com o marido finlandês e 2 filhas pequenas em Helsinki. Por isso, se quiser encontrá-la, você tem que ir até lá. Tsukuru pensou num esboço de mapa da Europa. E disse: até hoje, quase nunca viajei. As minhas férias estão acumuladas. Talvez não seja má ideia conhecer de perto as linhas férias da Escandinávia. Sara sorriu. Anotei o endereço e o telefone do apartamento dela em Helsinki. Se quiser saber por que ela se casou com o finlandês e se mudou para lá, você vai ter que pesquisar por si só ou perguntar a ela. Obrigado. O endereço e o número de telefone já são suficientes. Se você quiser mesmo ir à Finlândia, acho que posso ajudá-lo a organizar a viagem. Porque você é uma profissional. Competente e habilidosa. Claro, disse Tsukuru. Sara pegou outra folha impressa. O azul, ou Yoshiomi, é vendedor em uma concessionária da Lexus na cidade de Nagoya. Parece bastante competente, e ultimamente vem ganhando consecutivamente o prêmio de melhor vendedor. Ainda é novo, mas é chefe da seção de vendas. Lexus, Tsukuru murmurou para si. Ele tentou imaginar Azul em um terno de trabalho num showroom iluminado, explicando sorridente ao cliente a textura do banco de couro genuíno e a qualidade da pintura de um sedã de luxo. Não foi fácil imaginar essa cena. Vinha-lhe à mente Azul suado, vestindo o uniforme de rugby, tomando chá de cevada gelado direto da chaleira e devorando refeições para 2 pessoas com facilidade. Não esperava por isso. Parece um pouco curioso, disse Tsukuru. Mas, agora que você falou, talvez pela personalidade de Azul ele tenha mesmo jeito para vendas. Basicamente ele é íntegro, talvez não tão eloquente, mas é um tipo em quem as pessoas sentem uma confiança natural. Não consegue trapacear e, trabalhando nisso por algum tempo, imagino que acabaria se dando bem. Ouvi dizer que o Lexus é um carro confiável e excelente. Se ele é um vendedor tão bom assim, talvez eu seja convencido a comprar um Lexus tão logo me encontre com ele. Sara riu. Talvez. Tsukuru se lembrou de que seu pai só andava em um grande Mercedes-Benz. Exatamente a cada 3 anos ele o trocava por um novo da mesma classe. Ou melhor, mesmo não indo atrás, a cada 3 anos o revendedor vinha e o trocava pelo último modelo, completamente equipado. O carro não tinha um arranhão sequer, e estava sempre reluzente. Seu pai nunca dirigia. Ele sempre teve motorista. As janelas eram escurecidas para evitar que as pessoas vissem o interior.
As rodas brilhavam ofuscantes como moedas novas de prata. As portas se fechavam produzindo um som sólido como se fossem as de um cofre, e o interior do carro era uma verdadeira sala secreta. Quando se sentava no banco traseiro, sentia que se isolava totalmente da sociedade agitada. Desde pequeno, Tsukuru não gostava de andar naquele carro. Era silencioso demais. Ele sempre gostou de estações e trens barulhentos e apinhados de gente. Depois de se formar, ele começou a trabalhar em uma concessionária da Toyota, onde obteve ótimos resultados de venda, e foi escolhido para trabalhar no lançamento da marca Lexus no Japão, em 2005. Adeus, Corolla. Bem-vindo, Lexus, disse Sarah. E mais uma vez examinou rapidamente o esmalte da mão esquerda. Por isso, não é muito difícil você encontrar azul. Se você for ao showroom da Lexus, vai encontrá-lo. Entendi, disse Tsukuru. Sarah abriu outra página. Agora o vermelho, Okei Akamatsu, levou uma vida com altos e baixos. Ele se formou com excelentes notas na Faculdade de Economia da Universidade de Nagoya e teve a sorte de conseguir emprego em um grande banco. Um megabanco, para falar a verdade. Mas, por alguma razão, saiu depois de 3 anos e entrou em uma empresa financeira de médio porte. É uma empresa de Nagoya que, resumindo, faz empréstimos a pessoas físicas e não tem uma fama muito boa. Foi uma mudança inesperada, mas ele também saiu dali depois de 2 anos e meio e, arranjando fundos em algum lugar, começou um negócio que mistura seminários de desenvolvimento pessoal e centro de treinamento de empresas. Ele o chama de Creative Business Seminar. Ele desfruta de um sucesso surpreendente hoje, tem um escritório em um arranha-céu no centro de Nagoya e emprega considerável número de funcionários. Se alguém quiser saber em detalhes o conteúdo dos negócios dele, consegue encontrá-lo facilmente na internet. O nome da empresa é Beyond. Parece algo meio New Age, não? Creative Business Seminar. A denominação é nova, mas o conteúdo basicamente não muda muito de um curso de desenvolvimento pessoal, disse Sarah. Em resumo, é um curso de lavagem cerebral rápido e acessível para formar trabalhadores obedientes e dedicados. Em vez de livros sagrados usa manuais, e em vez da iluminação ou do paraíso promete promoções e altos salários. Uma nova religião da era do pragmatismo. Mas não possui elementos sobrenaturais como as religiões, e tudo é explicado por meio de teorias e dados numéricos concretos. É muito claro e compreensível. Por isso, não são poucas as pessoas que são motivadas positivamente. Mas isso não muda o fato de que é, basicamente, injeção de hipnose de um sistema de pensamento que atende os próprios objetivos. Eles só reúnem as teorias e os dados condizentes com o objetivo que querem atingir, de modo ardiloso. Mas a reputação da empresa por enquanto é muito boa, e muitas firmas locais têm contrato assinado com ela. Na página da web podemos ver que ela desenvolve programas variados e inovadores que chamam a atenção. Desde treinamentos coletivos tipo intensivo para novos funcionários, cursos de verão para reeducação dos funcionários de nível médio em hotéis de luxo e resorts, até refinados almoços de capacitação para os quadros superiores. Pelo menos a embalagem é muito bonita. Ensina aos funcionários jovens principalmente, e de modo enfático, as boas maneiras condizentes com a conduta em sociedade e o desenvolvimento de habilidades de linguagem. É o que diz. Eu, particularmente, quero distância desse tipo de negócio, mas para as empresas deve ser bastante conveniente. Entendeu mais ou menos o tipo de negócio? Acho que sim, disse Tsukuru. Mas, para se iniciar um negócio desse nível, é preciso um considerável fundo inicial. De onde será que Vermelho conseguiu esse dinheiro? O pai dele é um professor universitário bastante íntegro. Até onde sei, não era tão abastado assim e, para começar, não investiria em um negócio tão arriscado. Esse ponto é um mistério, disse Sarah. Esse Akamatsu era do tipo que tinha jeito para guru desde o ensino médio. Tsukuru balançou a cabeça. Não, ele era mais do tipo pesquisador tranquilo e objetivo. Pensava rápido, tinha capacidade de compreender as coisas a fundo e, quando precisava, se tornava eloquente. Mas no dia a dia ele procurava não mostrar essas qualidades. Talvez a explicação não seja adequada, mas ele era do tipo que bolava os planos nos bastidores, ficando um passo atrás dos outros. Não consigo imaginá-lo aos brados, ensinando e estimulando as pessoas. As pessoas podem mudar, afirmou Sarah. Claro, ele disse.
As pessoas podem mudar. Além disso, por mais íntima que parecesse a nossa relação, e aparentemente conversássemos de modo franco, abrindo os nossos corações, talvez não soubéssemos as coisas mais importantes uns dos outros. Sara fitou um momento o rosto de Tsukuru. E disse: de qualquer forma, os dois trabalham em Nagoya. Desde quando nasceram, basicamente nunca deram um passo para fora da cidade. Frequentaram escolas de Nagoya e trabalham em Nagoya. Parece o Mundo Perdido, de Conan Doyle. Nagoya é um lugar tão agradável assim. Tsukuru não conseguiu responder direito a essa pergunta. Só achou curioso. Se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, ele talvez também tivesse levado uma vida sem dar um passo para longe de Nagoya, e não teria nenhuma dúvida em relação a isso. Sara havia se calado. Dobrou as folhas impressas, guardou-as no envelope e, colocando-o no canto da mesa, tomou um gole de água. E disse, em voz séria: quanto à última, a branca, ou Yuzuki Shirane, infelizmente ela não tem endereço atual. Não tem endereço atual, repetiu Tsukuru, num murmúrio. Essa também era uma expressão estranha. Entenderia se ela tivesse dito não sei o endereço atual dela. Mas não é muito normal dizer que a pessoa não tem endereço. Ele pensou por um tempo sobre o significado disso. Será que ela está desaparecida? Não é possível que tenha virado uma sem-teto. Infelizmente, ela não está mais neste mundo, disse Sara. Não está mais neste mundo? Por alguma razão, veio à cabeça de Tsukuru a cena de Branca vagando no espaço em um ônibus espacial. Sara disse, ela faleceu 6 anos atrás. Por isso ela não tem endereço atual. Ela só tem um túmulo no subúrbio de Nagoya. É muito difícil para mim ter que lhe dar uma notícia dessas. Tsukuru ficou sem palavras por um tempo. Ele foi perdendo a força, como um saco perde a água por um pequeno furo. O ruído em torno dele foi ficando distante, e apenas a voz de Sara chegava aos seus ouvidos, a muito custo. Mas ela não passava de um eco distante e sem sentido, como uma voz que se ouve no fundo da piscina. Reunindo força com dificuldade, ele ficou de pé no fundo da piscina e ergueu a cabeça da água. Finalmente passou a ouvir direito. Os sons passaram a ter algum significado. Sara estava falando com ele. Não escrevi as circunstâncias da morte dela de propósito. Achei que talvez fosse melhor você descobrir isso à sua maneira. Mesmo que leve tempo. Tsukuru acenou com a cabeça automaticamente. 6 anos atrás. 6 anos atrás ela tinha 30 anos. Só 30 anos. Tsukuru tentou imaginar Branca com 30 anos. Mas não conseguiu. Ele só conseguia imaginá-la com 16 ou 17 anos. Isso o deixou muito triste. Que coisa! Eu nem consegui envelhecer junto com ela. Sara curvou-se para a frente sobre a mesa e pôs sua mão sobre a dele, em silêncio. Era uma mão quente e delicada. Esse contato íntimo deixou Tsukuru feliz, e ele ficou grato, mas, ao mesmo tempo, sentiu que isso acontecia simultaneamente, por coincidência, em outro sistema completamente diferente, em um lugar distante. Sinto muito que minha pesquisa tenha terminado desse jeito, falou Sara. Mas alguém teria que contar isso a você, um dia. Eu sei, disse Tsukuru. Ele naturalmente sabia disso. Mas seu coração precisava de um pouco mais de tempo para alcançar esse fato. Não era culpa de ninguém. Tenho que ir agora, disse Sara, olhando o relógio de pulso. E lhe entregou o envelope. As informações sobre os seus 4 amigos estão aqui. Escrevi o mínimo necessário. Achei que, antes de tudo, era importante você encontrar e conversar com eles. Os detalhes você vai descobrindo aos poucos. Obrigado por tudo, disse Tsukuru. Levou um tempo para encontrar as palavras adequadas e exprimi-las em voz audível. Acho que em breve vou poder comunicar o que descobri. Vou esperar o seu contato. Se tiver alguma coisa com que eu possa ajudar, me fale, sem cerimônias. Tsukuru lhe agradeceu mais uma vez. Os dois saíram do salão de chá e se despediram na avenida. Tsukuru observou de pé, na calçada, Sara com taier de verão marrom café acenar e desaparecer em meio ao fluxo de pessoas. Se possível, ele queria ficar mais um tempo com ela. Queria conversar a sós com ela, calmamente. Mas, é claro, ela tinha a vida dela. E, o que era óbvio, ela levava a maior parte da vida em um lugar que ele desconhecia, e a vida dela era constituída de elementos que não tinham relação com ele. O envelope que Sara lhe entregará estava no bolso interno de seu paletó.
Ele continha folhas com o resumo sucinto da vida dos seus 4 amigos, dobradas com precisão. Uma já não está mais aqui. Ela se transformou em um punhado de cinzas brancas. O pensamento, a visão, a sensação, a esperança e os sonhos dela, tudo desapareceu, sem deixar vestígios. Restou apenas a lembrança dela, cabelos negros, longos e lisos, dedos bem torneados sobre o teclado do piano, panturrilhas formosas, brancas e lisas como cerâmica, Lemal do Paz, de Liszt, que ela tocava. Os pelos pubianos úmidos e os mamilos duros. Não, eles nem chegam a ser lembranças. São. Não vou pensar mais nisso. Para onde devo ir agora? Tsukuru pensou, apoiando-se no poste de iluminação. Os ponteiros do relógio de pulso indicavam antes das 7. O céu ainda estava claro, mas as vitrines da avenida aumentavam cada vez mais o brilho, convidativas. Ainda era cedo, e por enquanto não tinha nada urgente para fazer. Não queria voltar para casa ainda. Não queria ficar sozinho em um lugar silencioso. Era só querer que conseguia ir a qualquer lugar. Praticamente qualquer lugar. Mas Tsukuru não se lembrou de nenhum lugar concreto para ir. Nessas horas, como seria bom se pudesse beber, ele pensou. Um homem normal. Provavelmente entraria em algum bar e tentaria ficar bêbado. Mas o seu corpo não aceitava mais do que determinada quantidade de álcool. A bebida alcoólica lhe proporcionava não uma diminuição da sensibilidade, nem um esquecimento agradável, mas apenas dor de cabeça na manhã seguinte. E agora, para onde deveria ir? Em última análise, só tinha um lugar para ir. Ele caminhou na avenida até a estação de Tóquio. Entrou pela catraca do portão Yaezu e se sentou no banco da plataforma da linha Yamanote. Ele ficou mais de 1 hora observando a composição de vagões verdes que chegava e partia praticamente a cada minuto, uma em seguida da outra, vomitando inúmeras pessoas para em seguida engolir apressadamente tantas outras. Naquele momento ele não pensava em nada, seus olhos apenas seguiam absortos a cena. A paisagem não aliviou a dor do seu coração. Mas a repetição o fascinou, como sempre, e pelo menos paralisou a consciência da passagem do tempo. As pessoas chegavam incessantemente de lugar nenhum, formavam filas alinhadas de forma voluntária, entravam nos trens de modo ordenado e eram levadas a algum lugar. Primeiro, Tsukuru ficou tocado pela quantidade de pessoas que existe de fato neste mundo. Ficou igualmente tocado pela quantidade de vagões verdes. Isso lhe pareceu um milagre. Tantas pessoas sendo transportadas em tantos vagões de modo sistemático, como se fosse algo normal. Tantas pessoas com um lugar para ir e um lugar para voltar. Quando a onda do horário de pico recuou finalmente, Tsukuru Tazaki se levantou devagar, entrou em um dos trens e foi para casa. A dor no coração ainda persistia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que ele tinha de fazer. Continua. Palavras que respiram.